Por quase 3 milênios, uma civilização brilhou com uma intensidade que ofuscou o mundo. Os faraós comandaram exércitos poderosos, ergueram monumentos que desafiam o tempo e desenvolveram conhecimentos que ainda nos intrigam. O Egito Antigo era sinônimo de poder, riqueza e mistério. Mas olhe para o mapa político hoje. Onde está esse gigante? O que aconteceu com o Egito faraônico? Como uma das maiores civilizações da humanidade se transformou no Egito moderno, muitas vezes visto como um país em desenvolvimento fora do centro do poder global? A resposta é uma saga épica de 2.500 anos. Hoje, vamos desvendar essa história complexa. Não é sobre queda repentina, mas sobre uma longa transformação, uma série de golpes, adaptações e mudanças de mundo que remodelaram para sempre o Vale do Nilo. Vamos além dos clichês. Vamos voltar no tempo, para o coração pulsante do poder egípcio, o Novo Império, por volta de 1500 a 1000 a.C. Esse foi o auge absoluto da civilização faraônica. Imagine o Egito não como o país desértico de hoje, mas como um gigante imperial, o equivalente antigo de uma superpotência global. Faraós como Tutmés III, chamado de Napoleão do Egito, e o lendário Ramsés II, o Grande, expandiram as fronteiras como nunca. O exército egípcio era uma máquina de guerra temida, com carros velozes e arqueiros precisos. Eles conquistaram terras ricas na Palestina, Síria e até partes da Núbia, ao sul. O resultado, uma enxurrada de riquezas: ouro, madeira preciosa, escravos, gado e tributos de povos subjugados enchiam os cofres de Tebas e Pi-Ramsés. E essa riqueza toda, ela financiava obras monumentais que ainda nos deixam de queixo caído. Foi nessa época que o gigantesco templo de Karnak em Luxor ganhou suas majestosas colunas e salas hipostilas. Surgiram as tumbas secretas e ricamente decorados do Vale dos Reis, onde faraós como Tutancâmon foram enterrados com tesouros inimagináveis. E claro, Ramsés II deixou sua marca eterna com os templos de Abu Simbel, esculpidos na rocha. Era um período de confiança inabalável, poderio militar e esplendor cultural. O Egito parecia invencível. Mas, como diz o ditado, quanto mais alto você sobe, maior a queda. E depois de Ramsés II, que reinou por incríveis 66 anos, as coisas começaram lentamente a mudar. O próprio tamanho e sucesso do império plantaram as sementes de futuros problemas. Manter o império tão vasto era caríssimo. Guarnições militares tinham que ficar em fortalezas distantes, rotas de suprimentos eram longas e vulneráveis. Além disso, o Egito sempre dependeu das cheias regulares do Nilo para sua agricultura. Períodos de secas menos generosas, como evidências históricas sugerem que ocorreram, podiam causar fome e descontentamento entre o povo. A economia, tão dependente da agricultura e dos tributos, ficava abalada. Internamente, o poder dos faraós começou a ser desafiado. As grandes famílias de nobres e sacerdotes, especialmente em Tebas, onde ficava o poderoso templo de Amon, acumularam muita riqueza e influência. Era como se o governo central do faraó, lá no norte, em cidades como Pi-Ramsés, perdesse um pouco o controle sobre essas figuras poderosas no sul. Surgiam tensões e disputas pelo poder, enfraquecendo a unidade do país. E enquanto o Egito lidava com essas questões internas, novas ameaças surgiam nas fronteiras. Do mar Mediterrâneo, grupos misteriosos que os egípcios chamavam de povos do mar começaram a atacar. Eram guerreiros ferozes, possivelmente vindos de regiões como o Egeu ou Anatólia, que causaram destruição em várias civilizações costeiras. Do deserto a oeste, tribos líbias aumentavam a pressão, tentando se estabelecer nas férteis terras do delta do Nilo. Faraós como Meremptah, filho de Ramsés II, e principalmente Ramsés III, da 20ª dinastia, tiveram que lutar muito para defender o Egito. Ramsés III conseguiu grandes vitórias, tanto em batalhas navais contra os povos do mar, quanto em terra contra os líbios, preservando o coração do Egito. Mas essas vitórias tiveram um custo altíssimo.
Os cofres do Estado, já pressionados, foram drenados pelas guerras constantes. A economia se enfraqueceu. Há até registros fascinantes, como o Papiro da Greve, que conta que os trabalhadores que construíam estúmulos reais no Vale dos Reis entraram em greve. Sim, uma das primeiras greves da história. Por quê? Porque seus pagamentos em comida, como grãos, óleo e peixe, estavam atrasados ou eram insuficientes. Isso mostra o nível de desorganização e crise econômica que começava a tomar conta. O resultado inevitável? O império começou a encolher. Os territórios conquistados na Ásia, Palestina e Síria foram sendo perdidos ou abandonados, pois era impossível mantê-los seguros e lucrativos. O poder central dos faraós enfraquecia cada vez mais. Depois de Ramsés III, o Egito entrou em uma fase conhecida como o Terceiro Período Intermediário. Foi uma época de fragmentação política, onde o país praticamente se dividiu. Enquanto no norte, Delta, governava uma dinastia, no sul, Tebas, os poderosos sacerdotes de Amon praticamente governavam como reis. E essa fraqueza interna abriu as portas. Primeiro vieram os núbios, ou cuxitas, do sul, que admiravam profundamente a cultura egípcia. Eles conseguiram tomar o controle de todo o Egito por um tempo, fundando a 25ª dinastia. Eram estrangeiros, mas se apresentavam como verdadeiros faraós, restaurando tradições. Mas logo depois, uma ameaça muito mais cruel surgiu. Os assírios, um império militarizado e brutal do Oriente Médio. Em 671 a.C., eles invadiram o Egito, saquearam a gloriosa Tebas e colocaram um governante fantoche no trono. Pense nisso. Menos de 500 anos depois do auge de Ramsés II, o Egito, a terra dos faraós todo-poderosos, estava sob o jugo de potências estrangeiras. A linhagem direta dos grandes faraós do novo império estava quebrada. A soberania plena estava perdida. As rachaduras que começaram com os desafios econômicos, as disputas internas e as pressões externas após Ramsés II se transformaram em fendas profundas. A Era de Ouro havia acabado. O Egito nunca mais recuperaria aquele domínio absoluto e incontestável que teve em seu auge. E essa foi apenas a primeira grande transformação em uma longa jornada. Houve uma breve renascença durante o período saíta, 664 a 525 a.C., com faraós nativos tentando restaurar a glória passada. Mas o mundo havia mudado drasticamente. Surgia um novo tipo de império, maciço, centralizado e implacável: os persas. Em 525 a.C., Cambises II derrotou o faraó Psamético III. O Egito se tornou uma satrapia persa. Pela primeira vez, era governado por um imperador estrangeiro distante, como uma província periférica. A autonomia faraônica estava morta, embora a cultura persistisse. A chegada de Alexandre o Grande, em 332 a.C., trouxe esperança? Ele foi recebido como libertador dos persas e até coroado faraó. Mas sua morte selou outro destino: o domínio dos Ptolomeus, seus generais gregos. Alexandria tornou-se um centro cultural e científico brilhante, mas era uma dinastia grega governando o Egito. Os faraós agora falavam grego. A última tentativa de resgatar o poder independente veio com Cleópatra VII. Inteligente e ambiciosa, ela usou alianças com Júlio César e Marco Antônio para manter o Egito relevante no jogo de poder romano. Mas a derrota na Batalha de Ácio, 31 a.C., contra Otaviano, futuro Augusto, foi o golpe final. O Egito tornou-se o celeiro de Roma, uma província vital, mas subjugada. A era dos faraós acabou definitivamente. Sob Roma e depois Constantinopla, Bizâncio, o Egito perdeu toda a soberania política. Sua função era produzir grãos para alimentar o império. A cultura faraônica lentamente se fundiu com influências greco-romanas e mais tarde com o cristianismo copta. A língua hieroglífica foi caindo em desuso.
A conquista árabe em 639 a 646 DC foi um divisor de águas profundo e duradouro. Não foi apenas uma mudança de governantes, mas uma transformação civilizacional. O árabe substituiu o copta e o grego como língua dominante. O Islã tornou-se a religião majoritária. O Cairo, fundado em 969, substituiu Alexandria como centro político e cultural. O Egito era agora um centro vital do mundo islâmico. Mas outra mudança crucial minou a importância geoeconômica do Egito: a descoberta do caminho marítimo para as Índias pelos portugueses, século XV. Por milênios, o Egito controlava rotas terrestres cruciais entre o Mediterrâneo e o Oriente. Com as novas rotas oceânicas, esse papel declinou drasticamente. A riqueza fluía agora por outros canais. Napoleão invadiu em 1798, mostrando a vulnerabilidade militar. A intervenção britânica no século XIX, inicialmente para proteger o Canal de Suez, inaugurado em 1869, uma última cartada geopolítica, levou a um protetorado efetivo. O Egito, embora nominalmente otomano e depois independente em 1922, estava profundamente endividado e sob forte influência britânica. Então chegamos ao Egito moderno. Chamar esse país de irrelevante é um exagero perigoso e simplista que não resiste à realidade. O Egito continua sendo um ator fundamental no tabuleiro mundial. Pense bem, ele é a porta de entrada estratégica entre a África e o Oriente Médio, controlando um ponto absolutamente vital para a economia global, o Canal de Suez, por onde passa uma parte gigantesca do comércio marítimo do planeta. Além disso, o Egito frequentemente atua como um mediador essencial em conflitos regionais, um papel que só um país com seu peso histórico e geográfico pode desempenhar. Culturalmente, sua influência é inegável. O Egito é o grande centro produtor de cinema, televisão e música para o mundo árabe inteiro, ditando tendências e moldando identidades. Ser a sede permanente da Liga Árabe só reforça esse papel central. E é claro, sua herança faraônica inigualável permanece como um ímã para o turismo mundial, uma força econômica vital que sustenta milhões de pessoas. Porém, quando comparamos o Egito de hoje com o domínio absoluto e incontestável que ele exerceu no auge do período faraônico, fica claro que seu peso geopolítico global é de fato menor. Por que essa diferença? As razões são complexas e interligadas. Primeiro, o enorme peso demográfico. Mais de 100 milhões de habitantes pressionam recursos naturais finitos, especialmente a água do Nilo, a comida e as oportunidades de emprego. O desenvolvimento econômico, embora existente, é desigual, criando desafios sociais imensos que demandam atenção constante. Segundo, o contexto global em que o Egito está inserido é muito mais desafiador. O país vive numa região marcada por instabilidade, como os prolongados conflitos entre Israel e Palestina e as tensões no Golfo Pérsico. Além disso, ele precisa navegar e competir num cenário de múltiplas potências, tanto regionais, como Arábia Saudita, Irã, Turquia e Israel, quanto globais, como Estados Unidos, Rússia e China, nações que frequentemente detêm recursos econômicos e militares significativamente maiores. Terceiro, há uma dependência crítica. O Egito é um grande importador líquido de alimentos, especialmente trigo. Isso torna-o extremamente vulnerável às flutuações de preços no mercado internacional e a crises de abastecimento globais, uma fragilidade que impérios antigos baseados no fértil Vale do Nilo não conheciam da mesma forma. Por fim, e talvez o mais crucial, o foco do país é voltado para dentro. Os desafios internos, políticos complexos, a necessidade de reformas econômicas profundas e questões sociais urgentes consomem uma enorme parcela da energia, recursos e atenção da liderança e da sociedade egípcia. Isso, naturalmente, limita a capacidade de projetar poder e influência de forma ambiciosa no cenário internacional, como faziam os faraós no auge de seu império. A irrelevância percebida é mais sobre a ascensão de outros atores e a complexidade do mundo moderno multipolar do que sobre o Egito ter desaparecido. O que aconteceu com o Egito faraônico? Ele não caiu num único dia. Ele foi transformado, camada por camada, por mais de 2 milênios de conquistas, mudanças culturais profundas, deslocamentos geoeconômicos e integração em impérios maiores.
A linha direta do poder faraônico nativo foi quebrada primeiro pelos persas e nunca mais foi totalmente restaurada. O Egito moderno é o herdeiro dessa longa e complexa história. Ele carrega o fardo e a glória de um passado imenso. Enquanto seu poder geopolítico global não se compara ao de Ramsés II, sua relevância cultural, histórica e estratégica regional permanecem inegáveis. A grandeza faraônica está petrificada nas pedras, um lembrete eterno de que o poder das nações é cíclico, mas o impacto de uma grande civilização ressoa através dos milênios. O Egito faraônico acabou como entidade política autônoma há muito tempo, mas sua essência, adaptada e transformada, ainda pulsa no coração do Egito contemporâneo. Irrelevante? Jamais. Diferente? Absolutamente. E aí, o que você achou dessa jornada milenar? Concorda que irrelevante é um termo forte? Deixe nos comentários qual período você acha que foi o ponto de virada mais crucial. Curta se aprendeu algo novo, inscreva-se para mais mergulhos profundos na história e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima exploração no tempo! Você já notou estranhas bolsas nas mãos de deuses e figuras divinas em civilizações antigas? Pois é, nesse vídeo investigamos isso para você. Dê uma olhada, vale a pena!